O tema da nossa aula de hoje é campo elétrico, trabalho e diferença de potencial. Bom, nós vamos começar falando um pouquinho do campo elétrico. O que vem a ser então um campo elétrico uniforme? Vamos ver. É aquele em que o vetor campo elétrico é constante em todos os pontos do campo. E como que acontece isso? É quando colocamos duas placas metálicas paralelas entre si. Quando colocarmos dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Vamos ver agora um probleminha então relacionando esse campo elétrico uniforme, que são duas placas paralelas. Vamos para o exercício então. Duas placas metálicas paralelas, eletrizadas com cargas de sinais contrários. Estão no vácuo a 10 centímetros de distância, uma da outra. O campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade 6 vezes 10 a sétima Newton-Coulomb. Uma carga elétrica de 2 microcoulomb e massa 5 vezes 10 a menos 6 kg é abandonada na placa positiva. Determine a força atuante sobre a carga elétrica. Mas primeiro vamos ver os dados. Tá? Então os dados que o problema nos deu é o campo elétrico, que é 6 vezes 10 a sétima Newton-Coulomb, a distância, que é 10 centímetros, transformando em metros, 0,1 metro, e a carga, que é de 2 microcoulomb, também fazendo a transformação, 2 vezes 10 a menos 6. A massa é 5 vezes 10 a menos 6 kg, e a velocidade inicial é igual a zero. Ué, professor, por que o professor colocou a velocidade inicial, né? É que nós vamos fazer outras perguntinhas relacionando o problema, tá bom? Então, a primeira questão é calcular a força igual a Q vezes o E, que é o campo elétrico. Substituindo os valores que o problema nos deu. O Q, que é a carga, é 2 vezes 10 a menos 6, vezes o vetor campo elétrico, que é 6 vezes 10 a sétima. Multiplicando 2 vezes 6, dá 12, e 10 a menos 6 com 10 a sétima, né, vai dar 10 a primeira potência. 12 vezes 10, a resposta é 120 newtons, que seria a força. A segunda pergunta seria: determine a aceleração da carga elétrica. Lembra como é que calcula a aceleração de uma carga? Então vamos relembrar. Para calcularmos a aceleração, nós temos lá força igual a massa vezes aceleração. Isolando a aceleração, que é o que nós queremos calcular, fica a força dividido pela massa. A força, que é de 120 newtons, dividido pela massa, 5 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa divisão, dá 24 vezes 10 a sexta metros por segundo ao quadrado, que é a medida, né, a unidade de medida da aceleração. É só fazer a divisão, vocês vão ver ali que vai dar 24 vezes 10 a sexta. Tentem aí vocês fazerem, tá bom? E a terceira, determine a velocidade com que a carga elétrica atinge a placa negativa. É por isso que eu coloquei aquela velocidade inicial. Chico, você lembra como é que calcula, lá na parte de mecânica, a velocidade de um corpo? A velocidade é sempre deslocamento divididos pelo tempo, não é isso? Isso, é uma das fórmulas. Agora, a velocidade, como ele nos deu a aceleração, a distância, nós vamos lembrar aquela equação de Torricelli, né? Lembra da equação de Torricelli? Vamos lembrar então como é que é calculado. É velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração e vezes a distância. Substituindo os valores, a velocidade inicial é zero, mais 2 vezes a aceleração, que é 24 vezes 10 a sexta, que foi calculado, e vezes a distância em metros, que é 0,1. Fazendo as multiplicações aqui, a resposta vai ser 4,8 vezes 10 a sexta. Como a velocidade final é ao quadrado, para calcularmos a velocidade, basta colocarmos uma raiz quadrada e tirar a raiz quadrada desse número. Então, a resposta aproximadamente é de 2,2 vezes 10 a terceira metros por segundo. Tá bom? Joelson? Sim, Chico? Deixa eu só entender então tudo uma coisa. Essa história de campo elétrico uniforme, então a gente pode calcular essa história das duas plaquinhas paralelas, né? A gente pode calcular a força que tem entre essas plaquinhas, é isso? Isso mesmo. A gente pode calcular também a aceleração da carga elétrica
e pode calcular a velocidade dessa carga elétrica? Isso mesmo, essa velocidade da carga que é colocado entre as duas placas paralelas. Tá bom, Chico? É a velocidade que a carga tem para passar de uma chapa para outra? Isso mesmo, a velocidade que possui, né? Quando se coloca essa carga nas duas paralelas, como tem positivo e negativo, essa carga irá direcionar de uma para outra a velocidade, no caso, aqui que nós calculamos, que é por metros por segundo. E agora vamos ver o quê? O campo elétrico num condutor esférico. Então, Coulomb, ele fez uma experiência, pegou um condutor esférico e chegou às seguintes conclusões, que há 3 tipos de campo elétrico no condutor esférico. Há o campo elétrico interno, na superfície e na parte externa do condutor. Joelson? Sim, Chico? Deixa eu só entender um negócio. A gente acabou de ver um campo elétrico de 2 chapas paralelas retinhas. Isso mesmo. E agora a gente vai ver como se fosse uma bola, assim? Isso mesmo, Chico. Como se fosse uma bola, não. Como é uma bola, né? Que é uma esfera. Então, o campo elétrico interno nessa bola, seja um condutor, vai ser nula, né? Então, toda a carga ou a distância do raio até a superfície, próxima à superfície, né, vai ser nula. Enquanto no campo da superfície da bola não vai ser nula, vai ser esse cálculo que nós vamos desenvolver daí, que é 1/2 vezes o K, que é aquela constante de proporcionalidade, né, que seria o local aonde se encontra a bola esférica. Joelson? Pode falar, Chico. Deixa eu só lembrar, era 9 vezes 10 a quinta? 9 vezes 10 a nona, que é a constante, né, se estiver no vácuo. E vezes o Q, que é a carga, divididos pelo raio ao quadrado. O raio, claro que seria o raio da esfera daí. Vamos ver o próximo, né, que é o campo externo à esfera, né? O que acontece com o campo elétrico que está externo na esfera? É claro que quanto mais distante, né, esse campo vai ser menor. Então, para calcularmos na parte externa, vai ser o K, que é a nossa constante, vezes o Q, que é a carga, dividido pela distância ao quadrado. Quanto mais longe da esfera, o campo será menor. Vamos resolver então um exercício agora relacionando essas 3 formas, né? O campo elétrico interno, na superfície e externo. Vamos lá. O probleminha então é, consideremos uma esfera condutora de raio 20 centímetros. Ela se encontra carregada eletrostaticamente com uma carga de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Determinar a intensidade do vetor campo elétrico nos pontos A, B e C localizados conforme indica a figura. Bom, nós temos então aqui um condutor esférico e vamos determinar, por exemplo, aquela carga que é de 4 vezes 10 a menos 6 foi colocada em diversos pontos. Vamos ver o que vai acontecer com o campo elétrico com relação a essa carga. Bom, nós vimos que toda a carga colocada internamente do condutor vai ser nula, né? Então, esse ponto A aqui, o campo elétrico vai ser nulo. Enquanto que o B está na superfície. Estando na superfície, eu tenho uma distância até o raio, né? Que seria o centro da esfera. Enquanto o C, ele não está nem interno nem na superfície, ele está na parte externa do condutor esférico, que seria outra relação. Bom, agora então nós vamos calcular o campo elétrico do ponto A. Chico, vendo aqui nesse cartaz aqui, o condutor, o ponto A, como é que ficaria o campo elétrico quando é interno mesmo, Chico? Bom, o A então está lá dentro, né? É um campo interno. Ele era sempre igual a 0, não é isso? Isso mesmo, Chico. Não importa a distância. Está dentro da esfera, o campo elétrico é nulo. E o B? O B, como podemos observar, está na superfície da esfera. Então, o campo elétrico no B, vamos colocar aqui. Chico, você lembra ali da relação que a gente colocou? É uma formulazinha diferente que a gente viu, né? Isso mesmo. Deixa eu ver se eu lembro. Era meio vezes o K, que é aquele númerozinho que a gente viu, né, na aula passada, que é constante no vácuo, né? Muito bem. Vezes o Q sobre raio ao quadrado.
Isso mesmo, o raio ao quadrado. Vocês vão usar, então, essa relação quando uma carga é colocada na superfície do condutor esférico. Bom, substituindo os valores, então, 1/2, né, que é um valor constante, sempre é 1/2. O K, que também é um valor constante no vácuo, que é 9 vezes 10 a nona, e vezes o Q, que é a carga colocada, que é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tudo isso divididos pelo raio. Agora, o raio, vamos ver a distância do raio aqui, né? Então, o ponto B, o raio é de 10 centímetros mais 10 centímetros, são 20 centímetros. 20 centímetros transformando em metro, vai dar quanto mesmo, Chico? Não sei, tá ali no cartaz, né? Isso mesmo, Chico. Está aqui ó, a distância do ponto B, que é de 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros. Aliás, não só essa distância, né? Temos aqui a carga, que é de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tem a distância do ponto A, que é de 10 centímetros, né? Transformando em metro, dá 0,1 metro. E temos a distância do ponto C também, que é de 40 centímetros, transformando em metro, dá 0,4 metros. E a constante que é de 9 vezes 10 a nona, newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bom, substituindo então, como nós estamos calculando o campo elétrico na superfície, a distância é desse ponto B, que é de 0,2. 0,2 metros ao quadrado. Vamos fazer agora a multiplicação em cima, então, né? Da fração, que é 9 vezes 4 dá 36. 36 divididos por 2, já vamos colocar a resposta aqui. Então, 36 divididos por 2 dá 18. E vamos ver as potências na base 10. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a terceira potência positiva. Sobre 0,2 vezes 0,2, que é ao quadrado, vai dar 0,04. Vamos já transformar a potência base 10? 0,04 vai dar 4 vezes 10 a menos 2. Fazendo o cálculo, né, do campo elétrico na superfície, 18 divididos por 4, quanto que deu aí, Chico? 4,5. 4,5 vezes, agora vamos pegar a potência na base 10. 10 a terceira divididos por 10 a menos 2, menos com menos vai ficar mais 2, então 3 com mais 2 vai ficar 10 a quinta positivo. Então a resposta é 4,5 vezes 10 a quinta, como é um campo elétrico, a unidade medida é newton coulomb. E agora, a terceira relação, que seria colocando a carga na parte externa, né? No campo, o que vai acontecer? Quanto que vai ser esse campo elétrico aí? Então, o campo elétrico na carga colocada no ponto C, que está no externo, vai ser mesmo... Qual que é a relação ali, Chico? Deixa eu lembrar, era o K, que é a vezes constante, o Q, sobre a distância ao quadrado. Isso mesmo, a distância ao quadrado. Joelson, Pode falar, Chico. essa distância é a distância da superfície ou é a distância do centro da esfera? Muito bom essa pergunta, hein, Chico? A distância, sempre as três relações, é relacionada ao centro da esfera. Tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho do C até a superfície 20 centímetros, mais um pouquinho, mais 10 centímetros, mais um pouquinho até chegar no centro, mais 10 centímetros. Então, 20 com mais 10 dá 40 centímetros. E viram já que, transformando em metro, 40 centímetros, vamos ver como é que vai ficar aí. Primeiro a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é de quanto aqui mesmo? 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6 sobre a distância. Então, 40 centímetros, transformando em metro, olha a resposta, 0,4 metros. Como é 0,4 metros ao quadrado, é 0,4 vezes 0,4, que vai dar 0,016. Quer dizer, 0,16. Isso, 0,16. E já colocando na potência aqui, então vai ficar 16
vezes 10 a menos 2, né? 0,16, transformando da 16 vezes 10 a menos 2. Vamos fazer a multiplicação em cima que nós fizemos então anteriormente? 4 vezes 9 é 36, então a resposta em cima vai ficar 36 vezes 10, 9 positivo com 6 negativo, dá 3 positivo. E embaixo nós temos o 16 vezes 10 a menos 2. Vamos dividir então agora, Chico? Quanto é que dá 36 divididos por 16? Dá 2,25. Muito bem, 2,25 vezes 10 elevado, né? 3 menos com menos dá mais 2, então 3 com mais 2 também dá a quinta potência aqui. A resposta é 2,25 vezes 10 à quinta, a unidade de medida do campo elétrico é Newton-Coulomb. Então as três relações, né? Interno é 0, na superfície é 1/2 vezes o K vezes o Q dividido pelo raio ao quadrado. E já, né, se colocarmos uma carga parte externa, então vai ser apenas o K vezes o Q dividido pela distância ao quadrado. Vamos ver agora a diferença de potencial, também conhecida como DDP. O que vem a ser essa diferença de potencial? Diferença de potencial nada mais é do que aquela... Lembra da tensão lá da primeira aula? Então, é a tensão. Só que nós temos dois terminais, como vocês puderam observar no clipe, na bateria, né, na pilha, na tomada, tem dois terminais. E a diferença de um terminal e do outro, por exemplo, que seja 110 volts, significa que uma potência menos outra potência vai dar 110 volts. Joelson, Pode falar, Chico. Então quer dizer que se a diferença de potencial é 110 volts, como você falou, quer dizer, por exemplo, que numa ponta vai ter lá 150 e na outra vai ter 40, é isso? Isso mesmo, Chico, né? 150 ou 40, ou também aproximadamente a 0 volts e o outro aproximadamente a 110 volts. Então, como calculados? É por isso que a tensão fica igual a VA menos o VB. O VA e o VB seria o quê? Esses dois terminais, essas duas diferenças, tá bom? E agora vamos relacionar, então, o trabalho, que seria a força das cargas relacionadas ali nos terminais, com a DDP. A relação entre trabalho e diferença de potencial. Como que seria? O trabalho, que seria os dois terminais, DAB, vai ser igual a carga multiplicado pelo VA menos o VB. Nós vimos que o VA e o VB é a nossa tensão, é o U. Então, nós podemos substituir e vai ficar o trabalho dos dois terminais A e B é igual ao Q, que é a carga, vezes o U. Isolando o U, que é a tensão, nós podemos tirar outra relação, então. E como podemos calcular a tensão? Vai ser o trabalho realizado nos dois terminais A e B, divididos pela carga. Vamos fazer um exercício, então, com essa relação. Vamos lá. Determinar o trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma carga de 6 microcoulomb, de um ponto A até um ponto B. Os potenciais dos dois pontos são, respectivamente, 60 volts e 40 volts. Ah, Joelson, quer dizer que se um é 60 e outro é 40, eu já sei que a DDP, a diferença de potencial, é 60 menos 40, 20. Isso mesmo, Chico. A diferença de 60 menos 40 é de 20 volts. Vamos então substituir o valor? Vamos lá. Bom, substituindo o valor no trabalho, né, a relação do trabalho de dois terminais AB, a carga é 6 vezes 10 a menos 6 e a diferença de 60 menos 40 é de 20 volts. Então, o nosso trabalho, realizado nos dois terminais, fica 6 vezes 20 dá 120 vezes 10 a menos 6. Né? Transformando, então, na notação científica, a resposta final vai ficar 1,2, né? 1,2 vezes 10 a menos 4. Menos 4 porque o 120 é 1,2 vezes 10 ao quadrado e com menos 6, então dá menos 4. Como é trabalho, né? A unidade é em joule, tá bom? E agora vamos fazer uma outra relação, né? Essa resposta que nós vimos não é no campo elétrico uniforme. Se fosse no campo elétrico uniforme,
as forças seriam constantes. E sendo constantes, a relação ficaria um pouquinho diferente. Então, o problema vai nos dizer se é uniforme ou não. Tá? Agora, já sabemos, sendo uniforme, as forças são constantes. Vamos ver, então, a relação como é que fica. A relação, né, a diferença de potencial no campo elétrico uniforme é a tensão nos dois terminais é igual a o E, que é o campo elétrico, vezes a distância desses dois terminais. Vamos para um exercício, então? Vamos ver. Determine a diferença de potencial entre dois pontos A e B de um campo elétrico uniforme. O problema agora está dizendo que é uniforme. De intensidade 10 a quinta newtons coulomb. Então, a distância entre os dois pontos é de 0,2 centímetros. Transformando 0,2 centímetros em metros, vai ficar 0,002 metros. Vamos para os dados, então? Vamos lá. Os dados, o campo elétrico é 10 a quinta newton coulomb. A distância, 0,2 centímetros, transformando da 0,002 metros. E agora vamos substituir, então, na relação da tensão num campo elétrico uniforme. O campo elétrico é 10 a quinta, vezes 0,002, que é a distância, vai dar 200 volts. Esse 0,002 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3. E 10 a quinta multiplicado por 10 a menos 3 vai dar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes o 2, é por isso que chegamos em 200 volts. Vamos dar uma olhadinha em mais um exercício? Vamos lá. Duas placas estão paralelas a uma distância de 2 centímetros e a DDP entre elas é de 80 volts. Determine a intensidade do campo elétrico entre as placas. Vamos fazer mais um exercíciozinho aí no quadro, né, Joelson? Isso mesmo. Vamos primeiro aos dados, né? A distância é de 2 centímetros entre as placas, que é, transformando em metros, 0,02. Colocando já na potência na base 10, é 2 vezes 10 a menos 2 metros. Bom, a tensão foi dada, né, nos dois terminais, a diferença, a DDP, é de 80 volts. Também, transformando já na base 10, fica 8 vezes 10 volts. Substituindo, então, na relação quando tem um campo elétrico uniforme ali. Né? A tensão, que é 8 vezes 10, já na base, certinho, né? Igual o E, que é o campo elétrico que queremos calcular, vezes a distância 2 vezes 10 a menos 2. Como está multiplicando aqui, vamos passar dividindo, né, no outro membro. Então vai ficar 8 vezes 10 divididos por 2 vezes 10 a menos 2. 8 divididos por 2, né, a resposta é 4. E 10 a primeira divididos por 10 a menos 2, menos com menos dá mais 2, com mais 1, então 10 a terceira newton coulomb. Essa é a resposta, no caso, no campo elétrico uniforme.